Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias, Emmanuel Abdurshim. Ele é autor da Mensagem do Grau na Luz da Verdade, obra em 3 volumes, editada pela Ordem do Graal na Terra no português brasileiro. www.graal.org.br e pelo Movimento Internacional do Grau no Brasil, no português europeu, www.mensagemdograu.com.br. Oremos. Na luz da tua criação nos encontramos. Cientes de ti, Criador do Universo. Cientes, sim, de teu infinito poder, de teu eterno amor, de tua eterna sabedoria e de tuas inexauríveis forças. Em adoração, elevamos para ti as mãos e a ti, Senhor, rogamos. Consente que a tua graça, tua imensa bondade se estendam sobre nós. Amém. Abençoada quarta-feira a todos e abençoado mês de dezembro. Hoje é 1º de dezembro de 2021. Jundiaí, São Paulo, Brasil, 27 graus. Tempo parcialmente encoberto, muito agradável. Após uma chuva de ontem choveu bastante. Quer dizer, nos últimos dias choveu, digo bastante, mas o razoável. Mas precisamos mais de chuva ainda. Estamos faltando chuva, encher os reservatórios de água. Muito bem. Tem um amigo, Fabrício, lá de Goiás. Ele é leitor da Mensagem do Graal e me sugeriu falar alguma coisa sobre intuição, né? E, enfim, Goiás, né? Eu já morei naquela região, morei em Brasília há 2 anos, 89 a 91, já andei por Goiânia, Goiás Velho, antiga capital, enfim, no norte de Goiás, Alto Paraíso de Goiás, porque eu morava em Brasília, né? Conheci Brasília pela primeira vez em 1987. Passei lá 5 dias, na casa de um amigo de Campinas. Estudávamos na Eubiose, né? Sociedade Brasileira de Eubiose. Ele foi para lá. O nome dele é Carlos. Depois não tive mais contato com ele, né? Já passou muito tempo, né? Mas ele era de Campinas também. E se mudou para lá, enfim. E ficou por lá, né? Ele trabalhava na Eletronorte, enfim, mexeu com computação. E eu conheci Brasília e me encantei pela cidade. Eu falado muito sobre Brasília, né? Tanto na biose também, falava muito sobre Brasília, a importância de Brasília, e também a obra de Rosélis von Sass, né? Revelações inéditas da história do Brasil. Então, a importância de Brasília para novas épocas, né? E, enfim, eu fiquei 2 anos e 2 meses, de março de 1989 a maio de 1991. Depois ainda retornei em setembro, participei de um sertão, eu atuava na área de publicidade, artes gráficas e também artes plásticas. Depois eu retornei ainda, fiquei lá mais ou menos um mês em Brasília, em setembro, porque eu participei de um evento de artes plásticas lá no Parque Shopping. Bom, de lá para cá eu nunca mais voltei para Brasília,
ir para Goiás, né? Então já são aí 30 anos. Passou 30 anos aí sim. E aí eu retornei praticamente para São Paulo, Campinas, enfim. E mas é um lugar que sempre eu penso até a possibilidade de morar, né? Brasília, especialmente Brasília, né? Goiânia também, uma bela cidade. E eu tive contato aí com pessoas, artista plástico, estive também, me lembro, em Umas, que é uma cidade, vamos supor, a partir de Goiânia, em direção noroeste, mais ou menos, né? Noroeste. E seguindo mais adiante chega a Goiás Velho, né? Também estive lá, né? Tive contatos aí com artistas plásticos também, né? Em Umas, lá tinha, até o prefeito tinha cedido uma promessa de campanha, né? Tinha cedido um espaço lá, uma casa, né? Com os artistas montaram seus estúdios, né? Achei bem interessante isso, né? Goianira, me parece que o nome desse é Goianira, que fica entre Inhumas e Goiânia, né? É a região metropolitana de Goiânia. Também eu conheci lá um artista chamado fazia pintura primitiva, né? Ele tinha até uma técnica de fabricar tela, né? Usando não os chassis de madeira, né? E depois colando o tecido. Ele dizia que o melhor é colocar uma chapa, tipo assim, chapa Duratex, né? Chapatex, depois colar um tecido de algodão cru, porque daria mais resistência para a tela contra pancadas e também questão de umidade, né? Que a tela ela varia muito conforme o clima, né? Quente, frio, úmido, principalmente em relação à umidade, né? Com o tempo seco ela fica retesada e quando no tempo muito úmido ela fica afrouxa, vamos dizer assim, né? E então até dando umas tapinhas assim na tela que é montada em chassi, a gente percebe, né? Que na época de tempo seco, né? Pouca umidade, ela ficava retesada, enquanto que na época de muitas chuvas, né? Umidade de 90%, 95%, ela fica bamba, né? Vamos dizer assim, né? E então isso, com o passar dos anos, ela vai a tinta óleo vai ressecando e vai formando fissurinhas, vamos dizer assim, ela vai quebrando, né? Porque vai perdendo também por causa da tinta que vai secando, mas principalmente por causa da tela, essa umidade, né? Então ele dizia, cola o pano de algodão cru numa. Não precisa ser, por conta da tela do chassi, também coloca um tecido mais grosso, né? Vamos dizer assim. E, e quando você cola na chapa do Duratex, pode ser um tecido mais fino, algodão cru, né? Tá certo? Já é suficiente. Então e também a única desvantagem que existe é que fica mais pesada, né? A Chapatex, mesmo que tenha uns 3 milímetros de espessura, ela é mais pesada do que os chassis, vamos dizer assim, o chassi de madeira, né? Que fica mais leve, né? Agora fica mais seguro também para transportar, né? Por questão de perfuração, né? Se tiver um acidente de a tela cair em um objeto perfurante, sendo essa tela de chassis, usando Chapatex, né? Duratex, enfim, ela resiste muito mais, né? E também permite fazer desenhos, né? Você faz uma técnica mista, vamos dizer assim, até usar mais atritos, né? Na superfície, às vezes raspagens, enfim, isso existe muito em técnica abstrata,
gestual, né? Tá certo? Então interessante que eu fiz essa visita que eu estive andando lá em Goiânia, né? Eu fui diretamente em Goiânia. Primeiro eu fui em Brasília, pela primeira vez em 87, 1987, que eu fiquei lá uns 5 dias. E depois eu retornei no ano seguinte, mas para Goiânia, queria conhecer Goiânia, né? E eu tinha foi mais para o fim do ano, né? E eu tinha um contato também lá do pessoal da Ibiose, né? Quer dizer, que eu tive contato através da Ibiose. Que é interessante que a Ibiose eu aprendi muita coisa em termos em relação à arte, né? Quanto à arte, música clássica. Eu também gosto de por música clássica justamente na Ibiose, né? Fiz concerto de piano, enfim, coral. Então valorizar muito as artes plásticas, né? Vamos supor, as artes em geral, música, pintura, né? E tinha também um artista lá de Campinas, que depois se mudou para Mato Grosso, que eu tinha contato lá na casa dele, enfim, ele morava ainda com os pais, mas ele já era casado também, tinha um estúdio no centro de Campinas. Então eu falei da vontade de andar um pouco lá para o Goiás, né? Então ele indicou o nome de algumas pessoas, né? De alguns artistas. E então em Goiânia eu fui, aliás eu fui, acho que direto cheguei em Goiânia, depois eu fui para Inhumas, porque ele passou o contato de um artista, né? Então ele me apresentou também esse artista, né? De Inhumas, né? Ele me apresentou outros artistas também, e tinha um que era de Goianira, né? Que eu estou comentando, que ele fabricava as telas, né? Ele morava com a esposa, ele tinha um estúdio e ele, ele tinha um contrato com uma galeria de São Paulo. Ele fazia e todo mês ele tinha que. Tinha uma tela mais ou menos um tamanho, acho que uns 60 por 40 mais ou menos, não é muito grande não, mas ele tinha uma espécie de contrato para todo mês entregar, acho que umas 6 telas prontas, coisas assim. Então ele pegava o ônibus, né, de Goiânia para São Paulo, né, e entregava. Então comentou que ele ele estava até meio preocupado em questão de produção, porque disse que ele, quando ele não entregava, ele tinha alguma multa, alguma coisa nesse sentido, né? Então ele era um artista primitivo, né? Como que diz, uma pintura primitiva, né? Ele dizia que a arte futura seria esse estilo primitivo, né? Enfim, então tive muita experiência lá naquela região de Goiânia, que é o coração do Brasil, né? E eu até eu comentava, né? O futuro aqui, eu acho que é aqui do Brasil, né? A área é Goiânia, Goiás, né? Porque é o coração do Brasil, né? Depois que Goiânia foi inaugurada, né? Tá certo? Foi em 1933, uma cidade planejada, né? Porque Goiás Velho, né? Ficava meio deslocada, né? Porque já havia esse planejamento que haveria a construção de Brasília, isso é uma coisa muito antiga, né? Desde a época do Império, né? Que até acho que final do Império houve alguns estudos aí, né? Então sempre para ter o local, né? Que para a construção de Brasília, a nova capital, né? Então tinha sempre essa ideia, né? E então foi feita uma espécie de preparo com as cidades planejadas, né? E então houve
primeira cidade planejada, me parece que foi Aracaju, né? 1850, mais ou menos. Teresina parece que também foi uma cidade planejada, capital do Piauí. E que é a única capital do Nordeste que é mais para o interior, né? Não é no litoral. Se bem que o Piauí tem um litoral muito curto, né? Praticamente quase sem litoral, diferente dos outros estados do Nordeste que tem um litoral bem amplo, né? A não ser Pernambuco, que é um estado mais é comprido, vamos dizer assim, né? Ele tem um litoral um pouco estreito, Paraíba também um pouco estreito, né? Em relação ao formato do estado, né? Mas os demais estados têm um litoral muito amplo. Mas enfim, então houve um planejamento aí de construção para chegar até a Brasília, né? Então primeiro houve Belo Horizonte, transferiu a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte em 1899. Depois fizeram Goiânia em 1933, a cidade planejada, para seguir a Brasília, né? Em 1960. Já tem aí 61 anos, Brasília. Então, quando eu morei lá, Brasília ainda não tinha aí. Quando eu saí em 91, Brasília tinha 31 anos de inauguração. Desenvolveu muito, né? Foi uma cidade que incentivou também a urbanização, né, do Brasil, né? Para as cidades. E, enfim, eu quando andei lá por Goiás, Goiânia, enfim, achei que era realmente o local assim que teria o maior desenvolvimento assim, né? Praticamente do nada. E realmente foi, né? Se dizer, compararmos quando ainda nem não tinha capital de Goiânia, era Goiás Velho, né? E foi inaugurado Goiânia e depois Brasília. Então pode-se dizer que nos últimos 100 anos aí foi a região que mais se desenvolveu assim no Brasil e continua sendo até, né? Porque inclui essas duas cidades, Brasília e Goiânia, né? Que puxa todo o desenvolvimento. Então, crescimento populacional, enfim, desenvolvimento da cidade, por exemplo, Goiânia, ela atualmente, ela e Florianópolis, né? Em termos de região metropolitana, são as duas regiões que mais crescem. Isso no último censo de 2010, né? O censo de 2010 pega vamos dizer, a população, né, dos últimos 10 anos, né, de 2000 até 2010. Né? 2020, por causa do coronavírus, não houve o censo demográfico e possivelmente vai haver agora em 2022, que agora já está, acredito que a partir de 2020 todas as coisas estão mais, se não vier nenhuma surpresa, né, estão mais regularizadas, né, normalizadas após essa pandemia, né? A vacinação tem sido um sucesso aqui no Brasil e temos aí, houve a primeira onda, que chegou ao pico, acho que mais ou menos em abril, maio de 2020. E a segunda onda teve o pico também um ano depois, né? Foi em abril, né? Que teve chegando a mais de 3 mil mortos por dia, né? Enfim, e agora já está aí na faixa de 200 mortos, né? Contaminados também está atualmente abaixo de 10 mil, né?
registro de contaminados por dia, né? Parece que o pico chegou a uns 70 mil, uma coisa assim, contaminados. Enfim, as coisas estão se normalizando no Brasil. Agora, no mundo inteiro, algumas regiões, né? Europa, né? Tá tendo já a quarta onda, né? Se bem que hoje já com a vacina, outros medicamentos, a mortalidade já percentualmente diminuiu bastante, né? Reduziu acho que pelo menos 50%, né? 2020 a 2021. Agora o número bruto de mortos aumentaram muito. Mas enfim, eu estou pegando muitos detalhes, vou saindo um pouco do tema, né? Mas estava falando um pouco sobre demografia, né? Das cidades, sobre a região de Goiás. Estava falando desse amigo que sugeriu um tema, né? Sobre a intuição, né? Falar sobre intuição em relação à mensagem do Graal, né? Aí me recordei um pouco, né? Porque ele é de Goiás, do sul de Goiás. Me recordei um pouco desse período aí que eu estive aí, né? Nessa região. Quem sabe até um dia retorne para lá, né? Aí talvez seja definitivo, porque é, fiz 60 anos, né? Então, segundo a expectativa de vida, né? Expectativa de vida do brasileiro em média, mais ou menos 75 anos. Né? Então, se eu for colocar aí pela média, né? Tem mais uns 15 anos de vida, né? Então, já tô partindo para a última etapa da vida, né? Que é de idoso e de velhice, né? E tenho, graças a Deus, uma boa saúde, né? Mas sempre aparece algumas coisas assim que é, próprios da idade, né? Que vai chegando, né? Por exemplo, colesterol. Colesterol eu nunca tive, né? Mas de uns 6 anos para cá comecei a ter colesterol, né? Tem que tomar, né? Simvastatina, né? Para controlar, né? Ainda não subiu muito, não, mas eu tô tomando aí o suficiente para me manter naquele nível, né? De não ultrapassar aquele nível, né? De colesterol, né? Pode ser perigoso, né? Ora, isso acho que está mais ligado mesmo à idade, né? Tem pessoas que têm isso porque a questão minha aí eu acho que não é genética, né? Porque o jovem que tem essa questão genética pode ter colesterol já jovem, né? Tá certo? Mas é um pouco diferente desse colesterol, mais com relação à idade, né? Que é mais próprio da idade, né? Acredito que seja o meu caso. Agora, isso, eu não sei se tem, pode ser que tenha idoso aí, já de 80 anos, que não tem colesterol, não sei, mas eu acho que é muito difícil, né? Agora, uma alimentação preferencialmente vegetariana ajuda, né? A movimentação, né? Enfim, se alimentar de uma forma correta, natural e equilibrada e sem exagero, né? Essa questão, né? Hoje o peso médio da população foi aumentando cada vez mais, né? Com a facilidade de alimentos, né? Alta produção, enfim, métodos tecnológicos de produção e otimização, né? Então as pessoas começaram a comer mais, né? E de uma maneira mais propensa a ganhar peso, menos atividades, né? Física, de caminhar, enfim, né?
Então, embora a medicina tenha propiciado muitos recursos para a pessoa se tornar mais longeva, né? Por outro lado, eu acho que a gente perde um pouco de qualidade de vida, né? Porque muitos prorrogam a vida, mas ficam em situação não desejável, né? Uma certa precariedade, vai quase vegetando, né? Muitos, né? Então é importante, a longevidade é bem-vinda, né? Claro, mas tem que ver a qualidade da vida dessa pessoa, né? Então, então isso em tempos, vamos supor, 100, uns 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Quando não existia tantos recursos, né? As pessoas morriam mais cedo, né? Mas geralmente de morte natural, né? Sem o que ocorre hoje, né? Também pessoa obesa, né? Obesidade que aumentou muito, então é uma qualidade de vida melhor. Mas sobre a intuição, vamos falar sobre a intuição, né? Que nós seres humanos, para sermos seres humanos, temos que ser intuitivos, né? Porque senão, sem intuição, nós desconectamos da espiritualidade. Então não adianta nada ser humano ser materialista, vamos supor, privilegiando o raciocínio, a intelectualidade, que seria mental, a mente em detrimento do coração, porque a intuição está muito ligada com o coração, né? O amor, né? Aquele amor espiritual, né? Não é um amor assim como os cristãos deturparam a mensagem de Cristo, mas um amor severo, né? Severidade também significa amor, mas visando o bem do próximo. Agora o raciocínio não, o raciocínio ele não se torna severo, ele torna duro, né? Autoritário, né? Tá certo? Ele vai deixando de lado o amor. Então temos que cultuar a intuição, porque isso é uma ligação. Vamos dizer assim, a intuição é interessante isso. Até ali o livro de Roseli Gonçalves, ela trata sobre essas questões, né, do espírito, da alma e do corpo terreno. Né? O corpo terreno ele se caracteriza pelo raciocínio, né? Vamos dizer assim. A alma pela intuição. Agora, no corpo físico, nós temos o nosso instrumento para nós conectarmos com a intuição, que é o cerebelo, que é o cérebro posterior, né? O cérebro belo, né? Que ele tem um desenho muito delicado, muito harmônico, né? Enquanto que o cérebro anterior, que é do raciocínio, ele domina, vamos supor, a caixa craniana, né? Um cérebro humano deve ter aí, em média, pesando 1,3 kg, né? O cérebro da mulher pesa uns 200 gramas a menos, né? E enquanto que o cérebro posterior, o cerebelo, eu não sei qual o peso do cerebelo, né? Mas talvez seja uns 200 gramas, mas por aí, né? Então ele penso que não deveria ser assim para a humanidade. Se ela tivesse mantido equilíbrio entre intuição e raciocínio, o cérebro hoje do raciocínio poderia pesar algo em torno de uns 800 gramas. Poderia ser isso. E o cerebelo talvez pesasse uns 600 gramas.
Eu não sei, poderia ser mais ou menos por aí. Eu não sei se teria que ter exatamente o mesmo peso, o mesmo volume, mas o fato é que teria que ter mais equilíbrio. Agora, que me consta, os animais, se analisarmos o cérebro dos animais mais desenvolvidos, por exemplo, elefantes, golfinhos, é, também se nota essas duas partes do cérebro, né? O cérebro, vamos supor, do raciocínio, não dizendo que o animal raciocina, mas tem uma inteligência mais desenvolvida, né? E tem esse cérebro autônomo também, que é o cerebelo. E existe praticamente tamanhos iguais, ou então peso. Eu não tô, dizendo exatamente porque eu não estudei esse cérebro, né, essa questão física cerebral, mas eu vi informações sobre isso que é mais equilibrado. Você pega um cérebro, por exemplo, de um elefante, ele também vai ter essas duas diferenças, o cerebelo e o cérebro propriamente, né? E, e é mais equilibrado, né? O tamanho, o volume, né? E por quê? Isso é uma constatação porque o animal é sempre natural, né? Ele não sai da sua natureza, né? Então ele é instintivo, né? Então isso pode ser um indicativo também para a nossa questão humana de que nós saímos da nossa naturalidade, né? Então é isso, a questão que sem intuição nós não somos espirituais, nós nos desligamos da nossa missão, da nossa função principal como seres espirituais. Então é essa, e saímos da vontade de Deus. Nossa, tem que haver equilíbrio na matéria, né? Não podemos ser 100% intuitivos, isso é impossível. Mas tem que haver um equilíbrio entre matéria e espírito, entre raciocínio e intuição. Então é isso. Vou encerrar esse vídeo e vou continuar desenvolvendo o mesmo tema no vídeo seguinte. Shalom, muita paz, muita luz.